Agora 8h21. Direito Civil. E agora no quadro Direito Civil vamos falar sobre os benefícios do planejamento sucessório para as pessoas, as famílias e as empresas. Eu converso agora com a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Ana Amélia Brocanello. Doutora Ana Brocanello, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça na manhã desta segunda-feira, doutora Ana. Eu que agradeço o convite. Doutora Ana Brocanello, primeiramente, o que vem a ser, então, esse planejamento sucessório? Planejamento sucessório, Sérgio, é o conjunto de medidas que uma pessoa toma visando fazer a sucessão dos bens que ela deixou. Muita gente confunde planejamento sucessório apenas com holding, o que não é. Essa é uma medida mais que visa a proteção, uma blindagem patrimonial, e dentro dela hoje a gente consegue colocar a sucessão. Então ela tende, esse planejamento no todo tende a dar uma destinação que não seja aquela do inventário clássico. Quando você quer deixar alguma coisa distinta daquilo que a legislação para a gente traz ali no 1829. Doutora Ana Brocanello, quais são as vantagens para um planejamento sucessório, então? A primeira vantagem é fazer daquilo que você construiu, dar a destinação daquilo que você construiu àquela que você deseja. Então, por exemplo, blindar o patrimônio dos filhos para que isso consiga chegar, por exemplo, aos seus netos, fazer uma questão não só de medidas, né, que você queira proteger alguém, proteger seu patrimônio, e também tem o benefício dos impostos, que isso não pode negar. Doutora Ana Brocanello, o planejamento sucessório, ele é confundido com o inventário? Tem uma coisa a ver com a outra ou não? Não. Muitas vezes, dependendo do tipo de planejamento, porque ele é feito, depende de cada caso. Não adianta eu dizer que o mesmo planejamento sucessório que serve para uma pessoa serve para outra. Então, ele vai depender de cada caso. Tem casos onde o inventário, que é aquela abertura, né, dos bens que você faz após a morte de quem deixa aqueles bens, muitas vezes ele é dispensado. Por exemplo, no caso de holding, a gente consegue fazer com que isso seja dispensado. Porém, uma forma de planejamento sucessório também é o testamento. A gente, neste caso, vai ter que abrir inventário. Então, eles não se confundem. Muitas vezes, ou ele é dispensado ou eles se complementam. Doutora Ana Brocanello, em relação ao tempo até, o planejamento sucessório, ele acaba sendo mais vantajoso? O processo é mais rápido? Então, ele é vantajoso quando você tem algumas condições, alguns bens a ser adquiridos. Vamos pensar num planejamento, dar exemplo de um planejamento. Você é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, a gente via muito isso nos nossos pais, e foram construindo e foram adquirindo ao longo da vida alguns imóveis. Então, chega no final da vida, aqueles pais estão lá com 5, 6 imóveis, todos alugados para pessoa física, declarados ali no seu imposto de renda, com eles pagando 27,5% de imposto de renda sobre essa renda. No caso, o planejamento sucessório aí seria a constituição de uma holding familiar para administração de bens próprios. Ela não serve para administrar outros tipos de bens de terceiros, não. Somente aqueles adquiridos, colocados ali dentro pelaquela holding, adquiridos pelaquela holding, colocados ali dentro como patrimônio, e ele passa a ter uma empresa que faz a administração de todos esses aluguéis, desses 5, 6 imóveis, por exemplo. E a partir de então ele sai dos 27,5% da pessoa física e cai nos 13,33%, que é o lucro presumido dentro do Brasil, que é obrigatório, não pode entrar dentro do Simples. Então a gente tem aí, por exemplo, uma economia de 14%. E já se colocando a destinação de como será feita a sucessão desses bens, quem são as pessoas que herdarão, quanto herdarão. Neste caso, por exemplo, é dispensado o inventário. Um procedimento desse aqui em São Paulo leva em torno de um ano e meio até que se comece a realizar até o final, porque tem aí passo de prefeitura, toda a liberação de documento, recolhimento de alguns impostos, algumas situações a serem observadas. Então aqui leva de um ano a um ano e meio. Isso é uma coisa que você faz visando o pós-morte, faz visando a
tranquilidade da sua família, então tem que ser feito aí com uma certa margem de tempo, não com uma pessoa, por exemplo, acamada. Neste caso, a gente deixa para fazer, por exemplo, um testamento, onde a pessoa ali coloque como que é a vontade de realizar a divisão do seu patrimônio. Doutora Ana Brocanello, holding familiar tem a ver com esse planejamento sucessório que a senhora está explicando para nós hoje aqui na Rádio Justiça? Sim, é exatamente este caso que eu coloquei. Pode ser colocado dentro desta holding não só imóveis, como empresas, por exemplo, e dentro da constituição desta holding familiar, dessa empresa familiar, se é feita a sucessão, como? Se dizendo que se distribui os bens através das cotas sociais dessa empresa e com isso se dispensa a realização de inventário, porque todo e qualquer bem do decujus, ou seja, do falecido, já está dentro dessa empresa. Testamentos, doações, previdência privada, tudo isso tem a ver também com o planejamento sucessório? Pode ser incluído dentro desse planejamento? Sim, todos eles são medidas diferentes. O que se tem que ver é o tipo de bem que a pessoa tem. Às vezes ela só tem dinheiro, às vezes ela quer deixar em forma de uma previdência privada aquilo, então ela já vai aplicar aquele dinheiro com destinação certa, a pessoa tampouco vai necessitar de um inventário. Ela pode fazer a doação em vida com o usufruto dos bens? Não, eu não tenho quantidade suficiente para criar uma holding, mas quero já deixar doado aqueles imóveis aos meus filhos e com usufrutos meus, que é reserva, né? Ou seja, a pessoa que permanece na posse, ela pode alugar, ela pode ceder, ela pode fazer tudo menos vender, então ela permanece, os pais, nesse caso, permanecem com os bens até sua morte, só é liberado os bens para venda para os filhos, ou seja, a propriedade só é liberada mesmo, no caso, para alienação, após a morte dos dois usufrutuários, no caso, pai e mãe, caso seja assim feito pelo casal, né? Então, também é uma maneira, e assim como o testamento. Neste caso, o testamento, ele vai ser somente, esse planejamento vai ser realizado somente após a morte, não vai ser dispensado a questão do inventário, vai ter que ser aberto, inclusive de maneira judicial, porque ainda está começando, não são todos os cartórios, ainda nem é liberado a realização de abertura de testamento extrajudicial. Você abre ele na via judicial, uma vez aberto o juiz dando ok, estando todo certo, aquele testamento não tem problema, aí sim se realiza o inventário extrajudicial. E essa vontade, então, é o único caso que a vontade é realizada no pós-mortem, que não é tomada nenhuma medida jurídica de transmissão do bem. Doutora Ana Brocanello, é vantagem ou não fazer a doação dos bens em vida? Depende muito do caso, Sérgio. O pagamento, pelo menos do que nós chamamos de TCMD aqui em São Paulo, causa-mortes ou doação, o valor da alíquota é a mesma. Qual a vantagem da doação? Você acaba realizando um único ato, porque vamos colocar no caso de um pai e de uma mãe. Faleceu o pai, se faz um inventário, se recolhe 4% no caso sobre a metade do pai. A gente tem o gasto de escritura pública, por exemplo, vamos dizer que vai ser feito no extrajudicial, tem o gasto com um advogado. Quando se faz a doação, se é feito num único ato, a escritura vai ser a mesma, o advogado vai ser o mesmo, a única situação onde se paga sobre, no caso, em 10, 50% na totalidade, vai ser o TCMD. Mas, neste caso, há uma vantagem ainda de deixar tudo pronto, tudo já dividido em vida, e a gente evita aquelas brigas que muitas vezes entram anos a fio entre irmãos por uma questão de patrimônio. Principalmente porque o patriarca se foi, aí ficam aquelas disputas que acabam atrapalhando e até atrasando todo esse processo. Mas no caso em vida, existem outros assuntos que acabam atrapalhando esse planejamento sucessório? Sim, para que haja um planejamento no caso de uma holding, ninguém pode ter dívidas trabalhistas, todas as certidões têm que sair negativas como se fosse uma venda, a doação da mesma maneira, não pode ser, os herdeiros não podem ter, por exemplo, um nome negativado ou nem questão de negativado, né? Com tendência a ponto de ter uma execução, porque uma vez transmitido o bem para o seu nome, o que acontece? Eles acabam tendo riscos aí de
haver penhoras de terceiro. No caso da doação, há como ser colocado cláusulas de incomunicabilidade, que é para quando o marido ou companheiro, o esposo ou companheira não possam acessar aquele patrimônio, impenhorabilidade, que é contra terceiros, ou inalienabilidade, que é não poder vender. Então, os pais podem gravar, como que a gente fala, esses bens com essas 3 cláusulas, a fim de que o patrimônio seja preservado, por exemplo, pelo menos até os netos. Doutora Ana Brocanello, em questão tributária, os impostos para quem faz um planejamento sucessório e para quem deixa isso após a morte do patriarca, há muita diferença? Fica mais caro deixar para depois? O planejamento pode ser uma forma mais, digamos, mais barata? O que tem que se entender é que ninguém consegue pular impostos, tá? Isso não é uma manobra, assim, de se, como que eu digo, pular situações, de se ludibriar o governo, não. O que se tem aqui é uma maneira mais tranquila, com prazos maiores, para se realizar a sucessão. Então, você se planeja, já como diz, para que aquilo seja transmitido aos poucos, muitas vezes com pagamento de impostos um pouco menor. No caso, por quê? Porque você se planeja realizando a doação, por exemplo, uma por ano. Então, tem como você ir realizando isso de uma maneira mais tranquila. Mais barato, um pouco no caso que eu disse, que a gente já utiliza uma vez só, às vezes um instrumento só de escritura, e também se utiliza uma vez só a mão de obra do advogado, os honorários advocatícios, mas os impostos permanecem o mesmo. Então, a pessoa tem que entender que não há uma maneira de ludibriar a impostos, e sim de se planejar e saber. Porque após a morte, são 60 dias para abrir este inventário e 90 para recolher o imposto sem que haja multa. Então, a gente vê aí que o prazo acaba sendo curto. Às vezes, a pessoa morre de repente, não conseguiu deixa um patrimônio grande, mas não deixa liquidez, e isso acaba gerando aí um problema para a família que fica perdida sem conseguir terminar o inventário, muitas vezes por falta de fundos. Agradeço a participação na Rádio Justiça da advogada, especialista em direito de família e sucessões, Ana Amélia Brocanello, falando hoje conosco sobre o planejamento sucessório. Doutora Ana Brocanello, obrigado por atender a Rádio Justiça. Tenha uma excelente semana. Eu que agradeço. Obrigada sempre pelo espaço, Sérgio.